Fala, Tião, professor Júnior aqui, tudo bem? Dificuldade na questão 51, material da SFB, primeiro ano, volume 1, questão 51, ok? Ela pede para esboçar o gráfico de cada função a partir dos pontos obtidos por uma tabela de x e y. Beleza, tenho aqui a questão D de dado, a gente quer esboçar o gráfico dessa função através dos valores obtidos, ok? A gente não quer nada de estudar uma função quadrática e esboçar. Não, a gente quer esboçar através de pontos, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aplicar pontos em x e vai dar um resultado em y. Essa aplicação de valores em x e o resultado em y nos geram um ponto, ok? Mas vamos lá. Antes de vocês aplicarem pontos, tem que fazer primeiro o estudo dessa função. Okay? O que seria esse estudo dessa função? O estudo do domínio da função. Vamos lá. Vamos analisar esta parte da aplicação em x e vamos perguntar o seguinte. Existe alguma exceção de algum valor que eu não possa aplicar aí em x que não vai me gerar imagem desse domínio de x? Então vamos lá. Aqui eu tenho o valor x elevado ao quadrado. Ou seja, eu estou pegando um número real no lugar de x e estou multiplicando para o número real. Vamos pensar. O número real vezes o número real é o número real. Beleza, então, bacana. O número real vezes o número real é o número real. O resultado de dois números reais elevado ao quadrado é um outro número real. Multiplicado por um inteiro, que é 2, vai dar um número real. Subtraído por um número inteiro também dá um número real. Ou seja, então aqui eu posso aplicar qualquer valor real. Ou seja, o domínio da minha função são todos os números reais. Tudo bem? Bacana. Aí a gente analisa o seguinte. Vamos aplicar aqui a função. Vamos lá, depois a gente fala dessa parte que é gostoso mais trabalhar nessa parte depois. Vou construir uma tabela aqui. Ok? Aqui são os valores de x aplicado. Desculpe. E aqui os valores de y do resultado. Lembre bem, o valor de y é a mesma coisa que f de x. É o mesmo significado, ele só está mudando a incógnita de y para f de x, tudo bem? Então vamos lá, vamos aplicar valores para ver como vai ficar esse gráfico. Primeiro, como a gente está começando a iniciar a ideia de esboçar o gráfico, eu posso aplicar qualquer valor real. Pode ser número racional ou irracional. Porém, o mais fácil agora, de início, é a gente aplicar valores inteiros, ok? Valores inteiros e que sejam menor possível, para a gente ver como vai ficar. Depois a gente vai entendendo passo a passo. Depois a gente pode colocar outros valores, vocês vão entendendo melhor passo a passo. Então lá, vamos aplicar então o valor 0, 1, 2 e 3, 1, 2 só, e menos 1 e menos 2. Vamos lá. Aplicando 0 na função, vou aplicar aqui no lugar do f de x. Então vai ficar f de 0 é igual a 2 zero ao quadrado, 2 vezes 0 ao quadrado, menos 3. Resultado, 2, 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 0, 0, menos 3, menos 3. Então aqui nos gerou o ponto 0 em x e menos 3 em y. Olha que bacana aqui, ó. 0 menos 3, esse ponto aqui, ó. Toda vez que a coordenada x for nula, o ponto está sobre o eixo y, ou seja, está sobre a ordenada. Aplicando o 1, vai ficar f de 1. Aplicando 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, menos 3. 1 ao quadrado, 1 vezes 2, 2, menos 3, vai dar menos 1. Ou seja, nos gerou o ponto x igual a 1 e y igual a menos 1. Ok? 1 e menos 1. Olha o ponto aqui, ó. X igual a 1 e y igual a menos 1. Então, esse é o ponto aqui, ó. Ok? Agora, aplicando aqui menos 1. Vai ficar f de menos 1, que vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 3. Menos 1 elevado ao quadrado, todo número real elevado ao quadrado, elevado a expoente par, fica positivo. Então, menos 1 elevado ao quadrado, 1. Vezes 2, 2, menos 3, menos 1. Então, deu o ponto aqui, menos 1 para x e menos 1 para y. Ó, menos 1 e menos 1. Olha o ponto aqui, ó.
certo? Agora aplicar o 2, então f de 2 vai ser 2 vezes 2 ao quadrado menos 3. 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, menos 3, 5 positivo. Então vai ser o ponto coordenada x 2, coordenada y 5. 2 e 5. Então vamos lá, ó. 2 e 5. Tá? O ponto aqui, ó. Certo? E aplicando o menos 2 agora, vai ficar f de menos 2. Opa, coloquei o menos 3 aqui, vamos voltar. F de menos 2 é igual a 2 vezes menos 2 ao quadrado menos 3. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, né? Menos 3, 5 positivo de novo. Então deu o ponto menos 2 e 5. Olha o ponto menos 2 e 5. E motoca. Menos 2 e 5. Opa, saiu meio tortão aqui. Beleza. Bacana. Agora tem esses pontos aqui. Para construir o gráfico, pessoal, a gente sempre vai fazer o quê? A gente vai esboçar. Deixa eu pegar uma cor diferente. Esboçar uma curva suave ligando os pontos. Ou seja, vou ligando os pontos aqui. Pessoal, o que significa curva suave? Curva suave significa que não tem bico. Então eu não posso fazer o biquinho aqui e surgir. Eu venho aqui, faço uma curvinha aqui, ó. Uma curvinha de leve e subo. Sem fazer bico, ou seja, curva suave. Para quem já está estudando um pouco mais avançado aí, é a derivada, tá? Ou seja, tem que existir derivada em qualquer intervalo do domínio real, ok? Se ela não é suave, então não existe derivada no ponto que tem bico. Ok? Então vai ficar esse gráfico. E ele continua para cá. Tá? O que significa? Ó, ficou horrível. Meu Deus do céu, que gráfico horrível. Vou fazer aqui esse chifrinho melhor. Bacana. Tá? O que significa esse gráfico? Significa o seguinte. Eu apliquei alguns, certo? Se eu vier aqui, galera, ó que bacana. Se eu vier aqui e aplicar vamos supor o meio. Vou aplicar o meio aqui, tá? F de meio. Deixa eu pegar a cor preta aqui. F de meio vai ficar o seguinte. F de 0,5 de meio. Positivo. F de 0,5 é igual a 2 vezes 0,5 ao quadrado menos 3. Menos 2 vezes... desculpa, 0,5 elevado ao quadrado é 0,25. Menos 3. 2 vezes 0,5 vai ficar 0,5 menos 3. Menos 3 menos 0,5, isso vai dar menos 2,5. Ou seja, quando eu aplicar aqui, ó, 0,5, a imagem é um ponto sobre o gráfico. Olha o ponto aqui, lá no 0,5. Então aqui, ó, é meu f de 0,5. Eu coloquei invertido aqui, pessoal, mas é aqui, 0,5, tá? Desculpa. Aqui, ó. Tá? Então, todo ponto sobre o gráfico é uma relação entre o valor que eu estou aplicando e o resultado obtido. Tá bem? Vamos lá. Questão agora, letra G. Vamos lá. Agora eu tenho uma função que é uma função radical. Porque ali eu tenho a função que é uma radical. Primeira coisa que a gente estuda é estudar a função. Eu posso aplicar qualquer valor de x aqui? Toda vez que nós trabalhamos com radiciação, onde o índice aqui é par, note que o valor aqui dentro só pode dar maior ou igual a zero. Ou seja, o valor aqui dentro é quem? X. Então quer dizer que o meu x tem que ser maior ou igual a zero. O que significa que eu só posso aplicar valores de x maior ou igual a zero. Ok? Então lá, para construir o gráfico eu vou aplicar valores de x maior ou igual a zero. Ok? Então vamos lá. Aplicando valores de x aqui,
E aqui eu vou ter meu f de x, que é meu y, ok? F de x igual a raiz quadrada de x. Então, vamos lá. Vou aplicar alguns valores. Agora, note o seguinte, eu quero que vocês notem o seguinte, que para algumas funções, quando eu vou fazer o gráfico, exige que com a gente aplique certos valores que é mais óbvio para dar resultado. Por exemplo, para fazer esse gráfico, eu não vou aplicar igual eu fiz anteriormente o 1 e o 2. Por que não? Porque eu sei que raiz quadrada de 2 não tem resultado racional. Ele é resultado irracional. Então o que acontece? Eu vou aplicar o zero, porque eu sei que raiz quadrada de 0 tem resultado. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 9. Tá? Porque eu sei que isso tem um resultado. Então, f de 0 é igual a raiz quadrada de 0, que o resultado dá 0. Então, isso nos gerou o ponto 0, 0. Olha o ponto 0, 0 aqui, ó. Aqui. Quando eu aplico f de 1, vai dar raiz quadrada de 1, que isso é 1, certo, Tião? Então, vai ficar o ponto 1 e 1. Ok? Aplicando 4, vai ficar f de 4 é igual a raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4 é 2. Tá vendo que os valores que eu estou aplicando são justamente aqueles que eu sei que vai dar um resultado inteiro, que vai facilitar a nossa construção do gráfico. E aqui mesma coisa, ó. Vai ficar o ponto 4 e 2, tá? E aqui f de 9 vai ficar raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Ou seja, vai dar o ponto 9 e 3. Então, plotando o nosso ponto aqui no gráfico, vai ficar o ponto 1 e 1, que é esse ponto aqui, o ponto 4 e 2, que é esse ponto aqui, ó, 4 e 2, e o ponto 9 e 3, que é esse ponto aqui, ó, 9 e 3. Fazendo o gráfico de novo, curva suave, ou seja, o meu domínio da função aqui, pessoal, não é todos reais, esqueci de colocar aqui. É do zero fechado até o mais infinito, eu posso aplicar qualquer valor. E aqui é aberto. Aqui não é 2, 0 não, tá? O infinito é meio doidão. Até o infinito. Eu posso aplicar qualquer valor desse. Então, a curva nossa, de novo, curva suave, sem biquinho, vai ser esta curva aqui, ó. Passando por esses pontos. Não é uma reta, é uma curva mesmo, ó, que bonitinha. Certo? Ela vai crescer? Vai. Mas vai crescer com taxa menor do que aqui, ó. Aqui cresce mais rápido, que vai crescendo mais lentamente. Para quem está fazendo um estudo mais avançado, de novo, a derivada, quanto maior o valor de x, menor é o valor da derivada naquele ponto. Ok? Beleza, pessoal? Porque a inclinação é menor. Ok? Aqui continua. Findou aqui, acabou. Próximo exemplo e o último para a gente fechar. Tião, agora lá. H da 51 do nosso caderninho do SFB. Ok? Então vamos lá. Vamos verificar aqui o primeiro domínio da função. Vou mudar de cor aqui e fechar essa tela. O domínio da função. Eu consigo aplicar qualquer valor em x aqui que vai me dar resultado do domínio? Putz, professor, vai. Porque eu posso aplicar 2 elevado a qualquer número que vai me dar resultado. Então, sim, o domínio aqui é todos os reais. E, de novo, que valor que a gente vai aplicar? Vamos pegar. Como eu sei que qualquer valor que vai me dar resultado não é igual a radiciação, vou aplicar de novo 0, menos 1, menos 2 e 1, 1, 2. Bora, professor, de boa. Então lá, aqui é o x, aqui é o nosso f de x, igual a 2 elevado a x, aplicando 0, 1, menos 1, 2 e o menos 2, tá? Então vamos lá. F de 0 é igual a 2 elevado a 0. Qualquer número real, pode ser até número complexo também, tá? Não só real. Qualquer número complexo real elevado a 0 é igual a 1, tá? Ou seja, o ponto deu aqui, deu ponto 0 e 1. Mais pra frente vocês vão ver que isso daqui é gráfico de uma função exponencial. É um dos gráficos mais simples de fazer e bacana de trabalhar, tá? F de 1 é 2 elevado a 1, que isso daqui 2 elevado a 1 é 2, ou seja, deu o ponto
0, opa, 0 nem aqui nem na China, né, Tião? 1 e 2, tá? Aplicando f de menos 1. F de menos 1 é igual a 2 elevado a menos 1. 2 elevado a menos 1, pessoal, eu gosto de chamar o seguinte, para a gente responder expoente negativo, a gente tem que chamar o Padre Quevedo para exorcizar esse trem, porque não existe expoente resolver com expoente negativo. Isso não é coisa de Deus. Então, fazer o sinal da cruz e esse trem vai exorcizar, ou seja, vai inverter. Ok? Então, primeira coisa, se você não está ligado que inverte rapidão, primeira coisa, você transforma isso em fração. O 2 é 2 sobre 1, tá? Então, para ficar positivo o expoente, eu inverto essa fração. Vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1. Tá? Se você não souber que isso daqui já é 1 sobre 2 elevado a 1, faz isso que é mais prático, tá bom? Para você ir pegando o jeito. 1 meio elevado a 1 é meio. Então deu ponto, que ponto que deu aqui? Ponto menos 1 e meio, tá? F de 2 agora, isso é igual a 2 elevado a 2, tá? Substituindo no lugar do x, 2 elevado a 2, 4. Então ficou o ponto 2 e 4, tá? E f de menos 2. Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui para não atrapalhar ali. F de menos 2 é 2 elevado a menos 2. De novo, Padre Quevedo transforma em fração. E a gente faz o que para exorcizar esse demôniozinho aqui? Inverte a fração. Tá? Quando eu inverto, o sinal fica positivo, tá? Que é o sinal da Annabelle. Chama lá o exorcista, exorcizou e acabou, tá? Meio elevado ao quadrado, isso é multiplicar dois fatores de meio. Então é meio vezes meio. Meio vezes meio é 1/4. 1/4 é 0,25, tá, pessoal? Então aqui deu o ponto menos 2 e 1/4. Tá, pessoal? Desculpe a letra que escrever nessa mesinha ainda tá meio complicada para moar. Fazendo o gráfico aqui, ou seja, temos o ponto aqui, ó, 0 e 1. Esqueci de colocar que eixo que é esse. Esse é o eixo Y, esse é o eixo X. E aqui, 1,1 e 2. Esse ponto já coloquei, ponto 1 e 2, ou seja, 1 e 2. Ponto mais ou menos aqui. E o ponto menos 1 e meio, ou seja, menos 1 e meio é na metadezinha aqui, ó. E aqui, ponto 2 e 4. Ponto 2 e 4. E aqui o menos 2 vai dar menos 2 e 1/4. Menos 2 e 1/4 é metade da metade. 1/4. Olha que bacana aqui que eu quero que vocês entendam. Qualquer número que eu colocar no expoente aqui nunca vai dar negativo. Nunca vai dar negativo. E mais ainda, nunca o resultado é zero, porque um número vezes ele sempre vai dar um valor positivo. Sempre positivo. Vezes ele, lógico, quando a base é positiva, tá? Ou seja, então nunca vai baixar. Ou seja, esse gráfico vai ser dessa maneira aqui, ó. Aperta o tabzinho aqui, fazer um gráfico vermelho. E subindo. Olha que bacana. Tá? E ele nunca vai dar zero. Esse é um gráfico que vai tender a zero. Ele nunca vai cortar o eixo X também. Vai ficar assim. Tá? De novo, se eu aplicar o meio na função, eu sei que essa jossa linda aqui, ó, vai dar esse valor aqui. Vai dar 1,41, que é raiz de 2. Tá? Aqui é o f de meio. Tá? Ok? Então, o gráfico significa isso. Se eu aplicar o 3 aqui, ó, vai ser lá em cima, vai dar o 9. Se eu aplicar o 2,5, o resultado vai dar aqui, ó, vai dar um valor específico aqui. Então, o gráfico, qualquer ponto sobre um gráfico é uma relação entre a coordenada x aqui aplicada e o resultado que dá da aplicação. Tá bom? É isso, galera. Um beijo, queridos e queridas. Falou, Tião!